Imagine que o casal comprou um imóvel há 8 anos mais ou menos, e agora os filhos, que na época eram adolescentes, hoje são adultos e moram sozinhos. Será que os pais vão continuar na mesma residência ou vão mudar para um local menor? É aí que entra o relacionamento com o cliente. Ter um bom relacionamento com os clientes permite que os corretores de imóveis vendam se a segunda opção acontecer. Mas como fazer para se ter um bom relacionamento com o cliente no setor imobiliário? Quais estratégias eficientes os corretores devem usar para desempenhar esse papel crucial? Essas e outras dúvidas vocês vão tirar neste vídeo. Conversamos com os corretores de imóveis Renata Fernandes e Eduardo Mioto sobre o assunto e muito mais. Sem mais delongas, eu sou Anselmo Santana. Bora para o vídeo e fique por dentro do assunto de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Anselmo Santana, mais uma vez no nosso canal Por Dentro do Assunto. E o assunto de hoje é sobre setor imobiliário, mais precisamente sobre relacionamento entre o cliente e os corretores, né? Estamos aqui com o maior prazer imenso, né? Renata e o Eduardo Mioto. É primo do cantor? Não, Eduardo? Não, não sou não. Parecido, mas não sou não. E a Renata Fernandes, né? Isso. Primeiramente, é um prazer tê-los aqui no nosso humilde canal. Gostaria que vocês se apresentassem. Pode ficar à vontade para que nosso público conheça vocês de perto, né? Não tão de perto, mas. Bom, prazer pra gente. A gente ficou muito feliz com o convite. Eu sou Renata Fernandes, tenho 37 anos, sou da área comercial há 20 anos já, e na corretagem eu atuo há 3 anos. Bom, eu sou Eduardo Mioto, tenho 36 anos, sou engenheiro químico e atuo no setor imobiliário já tem 4 anos, desde 2020. Eu atuei no setor imobiliário lá em 2010, mas num outro segmento, que era o segmento de lançamento, né? Então, não tem muito a ver com essa área que a gente está hoje, que é imóvel de terceiro, Uhum, e é um desafio, um é desafio verdade. diário. E eu aproveito já a pergunta, Eduardo. Como é você formado em engenheiro químico, né? Você falou. Sou engenheiro químico. Como foi que você trocou assim de área assim tão diferente, né? Eu acho que é diferente. Ou tem alguma coisa associada? É, não tem muito a ver com vendas, né? Uhum, Mas a engenharia, o trabalho dentro de indústria, te traz esse relacionamento com as pessoas, né? Então, eu sempre gostei desse relacionamento com as pessoas e eu acho que, além disso, não tem realmente muito a ver com uhum. o setor de vendas, de corretagem, não. Bacana. Para vocês corretores, né? Por que é importante se manter um bom relacionamento com os clientes? Bom, relacionamento é tudo, né, na corretagem e qualquer vertente comercial, né? Qualquer Uhum. área que você trabalhe com pessoas, um bom relacionamento é o primeiro passo, né, para desenvolver confiança, para que você possa mostrar sua credibilidade. O bom relacionamento ele é determinante durante todo o processo. É verdade. E quais habilidades, né, de comunicação vocês acham cruciais para criar esse bom relacionamento com os clientes? Olha, é, saber ouvir, né, é muito importante nessa área, saber ouvir as dores, as necessidades dos clientes, né, o que que eles... Porque tem gente que já está buscando há tempos, sabe, e não encontra aquilo que quer por conta de, enfim, de um atendimento, né, incorreto, pelos corretores ficar mandando tudo que tem na carteira e não entender a real necessidade da pessoa, né? Então, é muito importante saber ouvir o cliente e ter empatia, né, Uhum. com as pessoas, que é meio parecido com isso de saber ouvir, né, de casa bem com saber ouvir, mas
entender de uma maneira humana, né, aquela pessoa e, e o que ela está buscando. Mas vocês não ficam naquela cadeira de psiquiatra, não, né? Sentado, ouvindo. É quase. Quase, né? Um pouco de tudo. É verdade. Verdade. Como vocês estabelecem essa confiança com os clientes durante a compra ou a venda do imóvel? Tá. A confiança, a gente tem que desenvolver essa confiança com muita transparência, tratando com o cliente com muita transparência, desde o primeiro momento, desde a recepção, né, quando ele chega até a gente, tem que ser muito claro, específico, verdadeiro. Então, eu acho que esses são pontos que estabelecem realmente um link de confiança, né? A gente sabe que nenhum produto é 100% perfeito, né? Então, a gente nunca vai mentir, nunca vai omitir nenhuma situação, nenhuma informação, e não somente do imóvel, mas de todo o processo, né? De todo o andamento. A gente não vai prometer o que não pode cumprir. Enfim, a gente vai... Eu acho que transparência é o que resume tudo isso, né? Porque com transparência vem a verdade. Enfim, eu acho que é o caminho. Tem alguma experiência ou algum caso que vocês possam contar que essa confiança foi vital para uma venda de algum imóvel? Teve, com certeza, né? Mais de uma. Pensando aqui numa recente, a gente estabeleceu um relacionamento tão legal, tão confiável com o casal, né? A gente começou vendendo a casa deles, aí logo na sequência eles compraram um apartamento com a gente, né? Só para se alocar, né? Um apartamento pequeno e para depois procurar por algo maior. E também procuraram pela gente para encontrar essa casa maior aí. Enfim, a gente visitou bastante, mais de 20 imóveis com eles, né? Show de bola. Para até eles realmente se sentirem, não, achamos, né? Entramos na casa e nos sentimos morando nela. E até lá a gente ficou visitando. Então, realmente foi estabelecido um relacionamento muito seguro, muito confiável, né? Tanto é que nesse caso, como a gente visitou muitas casas com eles e a gente já tinha estabelecido esse relacionamento de transparência, de confiança, quando eles entraram na casa que eles escolheram, a gente também já sabia qual era a casa que eles queriam. Verdade. A gente já tinha conhecido o imóvel previamente, quando a gente entrou com eles, a gente já sabia que era aquele que eles iam escolher. Isso dado a todo o relacionamento bacana que a gente construiu com eles ao longo do tempo. O entendimento que a gente teve deles, né? Fugindo um pouco da questão do relacionamento, né, de cliente, enfim, com vocês. Como é que chega a questão de casas até vocês, assim, para vender? Qual o processo? Alguém tem aquela casa para vender, entra em contato com vocês? Como é que funciona? Isso acontece também, tá, Anselmo? Mas é um número bem menor. Na verdade, a proatividade tem que ser mais nossa, né, de buscar esse imóvel, de ir atrás desse cliente vendedor e ver com ele se ele autoriza, né, que a gente trabalhe na venda do imóvel dele. Bom, e a gente faz isso apresentando, né, outros trabalhos nossos, a qualidade do nosso trabalho, né? Uma espécie de currículo, né? Exato, como se fosse, né, uma vitrine, um portfólio. Nosso site, nossas redes sociais servem como esse cartão de visita, no caso, né, para a gente se apresentar e mostrar a qualidade do nosso trabalho e as propriedades, né, que a gente fala com essa pessoa já mostra que a gente realmente tem um entendimento e vai cuidar, né, com o maior carinho e cuidado da venda daquele imóvel, né? Hoje a gente também recebe bastante indicação, né, de cliente que a gente já atendeu. Então, é menor o número, obviamente, que a gente tem que prospectar bastante, né, para ter os imóveis que a gente realmente quer ter em carteira, mas a gente recebe muita indicação. Então, cliente vem, chega para a gente porque foi indicado por um cliente anterior, ou já vem pelas redes sociais. Então, é uma união, mas o mais forte realmente é a prospecção.
Assim, com relação a qual a vertente assim que vocês, que eu digo assim, com relação a tipo de imóvel, é aqueles mais caros, mais sofisticados, como é? Tem para todo Mas gosto. Hoje a gente nichou, né? Hoje a Uhum. gente nichou. Quando a gente iniciou, era era de tudo. todos os imóveis que apareciam, assim, o que aparecia a gente trabalhava, estava começando, né? Tinha que É. adquirir experiência, Até aluguel a gente até fazia. locação, aluguel, a gente trabalhou bastante no começo, mas depois a gente vai pegando um conhecimento maior, vai entendendo e estudando mais. E aí a gente começou a falar, olha, então agora a gente não faz mais locação, vamos trabalhar só venda, para a Isso. gente poder focar mais. E aí agora, recentemente, esse ano, a gente nichou para o público que a gente trabalha agora. Que seria assim, a gente deu uma parada total de apartamento, a gente não trabalha mais apartamento, né? Porque assim, se você tenta abranger tudo, você não abrange nada, Isso. né? Você tenta pegar de tudo, você não pega nada. Uhum. Então, a gente realmente nichou, que nem ela falou, e então a gente tirou da nossa carteira apartamentos, a gente tirou da nossa carteira imóveis abaixo de 1 milhão, casas, né? Abaixo de 1 milhão, casas de rua. A gente só trabalha casas de condomínio Certo. e também não trabalhamos todos os condomínios, né? São alguns específicos que casam numa rota, né? Vamos dizer, interessante para a gente, numa que não seja muito distante, que converse entre si. E a gente possa, para um mesmo perfil de cliente, ter algumas opções em diferentes condomínios, né? Isso facilita para que a gente se especialize naquele determinado imóvel, naquele determinado condomínio e principalmente naquele determinado público-alvo, né? Isso facilita para a gente saber quem é o nosso cliente ali em cada nicho. Como você gerencia a expectativa dos clientes, né? Qual a expectativa para vocês? Sendo mais claro. Bom, a expectativa, né? É um ponto bem interessante, ele é até divertido hoje para a gente, que a gente já tem um pouco mais de experiência, e a gente recebe o cliente com uma expectativa, e a gente precisa fazer esse alinhamento do cliente entre expectativa e realidade, né? Porque o cliente, ele vem, o nosso cliente, ainda a gente tem um perfil que ele vem para comprar a primeira casa. Às vezes ele já tem um apartamento, não é o primeiro imóvel, muitas vezes, mas é a primeira casa. Então, é a primeira grande compra, muitas vezes, desse cliente. Então, muitas vezes é o dinheiro todo da vida dele que ele juntou, e é o imóvel dos sonhos que está na cabeça dele, que ele acha que o dinheiro que ele tem é compatível. Então, ele vem com muita expectativa, né? Ele vem com muitos sonhos, com muitos desejos, com muitas exigências. E aí a gente, como profissional, como eu disse na outra pergunta, com transparência, tem que ir alinhando isso com calma, tem que ir direcionando, orientando o cliente, muitas vezes num processo até educacional do processo de compra dele. Né? Porque às vezes ele vem, ele ainda não sabe, ele sabe que ele tem um dinheiro guardado, por exemplo, que ele tem um recurso próprio, mas ele vai precisar de financiamento, mas ainda não aprovou o financiamento, não sabe como aprova, não sabe quanto ele tem que ter de renda, não sabe com quem que ele procura, se é com corretor, se ele vai direto no banco. Então, toda essa expectativa a gente tem que trabalhar, orientar, até que a gente chegue, ok, agora você está preparado para sua compra, e os imóveis que você pode comprar dentro da sua realidade, no momento, são esses. Às vezes, até chega muito próximo da expectativa dele, é um processo mais fácil, mas muitas vezes ele é mais moroso, leva um pouco mais de tempo até que ele se adeque também e consiga aceitar aquela realidade no momento. Para que, de repente, num próximo momento, ele faça uma transição, um upgrade aí para um outro padrão. Mas hoje é mais divertido, a gente tem até momentos que a gente tá fazendo um briefing, tá fazendo uma reunião, tá falando de algum assunto que gera momentos de risada até, né? Que Descontração, vem né? muitos assuntos, muitas situações divertidas mesmo, engraçadas e tal. Mas eu acho que é isso, desde o começo, transparência, muita tranquilidade para lidar com a expectativa de uma outra pessoa, porque está lidando com outro ser humano, né? E não dá para ferir essa expectativa, porque se a gente também vai com muita. Se a gente é muito lógico e direto com o cliente,
ou acha que todo cliente a gente vai tratar da mesma maneira, a gente fere a expectativa dele e isso acaba criando um ruído ali na comunicação, dificulta depois o processo, pode até ser rompido, né? Então é bem delicado, embora seja divertido para a gente, mas é delicado. E aí entra já na minha próxima pergunta, que é justamente o cliente ser compreendido e valorizado, né, ao longo do processo de negociação. Quais estratégias vocês usam? Bom, como eu falei no começo, né, a gente procura sempre ouvir bastante tudo que o cliente, todas as necessidades, todas as exigências. Tem gente que é mais fechada, né? Uhum. Então a gente tem que ficar perguntando, tem que ficar Filtrando, realmente né? exato. A gente precisa especular, né, Uhum. com a pessoa, porque a gente também não gosta de ficar levando a pessoa em imóveis que não é o perfil dela, né, que não Entendi. é o que ela está buscando. Só por isso. Só por Uhum. ir, não é vantagem nem para ela, nem para a gente, perda de tempo e, enfim. Então, a compreensão, né, a transparência por parte dos clientes é muito importante para a gente, né, principalmente com relação às formas de pagamento, né, Uhum. como é que ele pretende adquirir aquele imóvel, porque não adianta só visitar, querer, mas não poder, né? Então, Isso. a gente tem que realmente alinhar isso da melhor maneira possível, igual ela falou, né? Sem ferir, sem criar nenhum ruído ali nessa comunicação. Mas assim, Anselmo, como qualquer outra área de vendas, né? A corretagem acho que é uma das que tem a porcentagem de conversão uma das menores, É muito pequeno. né? Então, é assim, não é nem 20% do número de clientes atendidos que fecham. Uhum. Então, é assim, muita gente chega com essa expectativa que a Renata falou e a realidade é outra e não aceita. Eles não compram, entendeu? Uhum. Ou Entendi. param de buscar e esperam, ou mudam totalmente de tipo de imóvel, né, que Uhum. estão buscando. Só que o problema maior é que muitas vezes acho que por vergonha as pessoas não buscam mais esse imóvel com a gente e por ser, não sei, talvez de um valor menor, né, ou Uhum. algo do tipo, elas vão buscar outros profissionais para não ter mais que falar com a gente. Eu entendo. Sei como Então, é. é realmente muita cautela, e a gente sempre procura ter muita cautela, muito cuidado, muito respeito, né, muita transparência, né, nessa Uhum. comunicação com os clientes para a gente estabelecer isso. E muita simplicidade, né? Tem que tratar com Com muita certeza. simplicidade, porque quem detém as informações somos nós. E às Uhum. vezes a gente tem que falar com o cliente. Uma vez eu vi uma frase que até esses dias eu comentei: escreva para um adulto, mas fale para uma criança. Então, quando você está falando, né? Quando você está explicando para alguém, você tem que ser assim muito simples na sua forma Isso. de explicar, né? Não adianta querer Mais claro. florear Uhum. ou falar, né, nomes e termos técnicos e coisas. Então, realmente tem que ser da maneira mais simples possível a comunicação, tem que ser simples e clara, né? Sim. Eu acho que facilita aí muito. Que é o que vale, né? A comunicação. Você tem que, no meu caso, de professor, eu não posso também, eu trabalho com crianças de 9 anos, 10 anos, eu não posso falar um linguajar que eles não entendam, né? Eu tenho que Exato. Exato. Exatamente. baixar, né, a linguagem para chegar até eles. Estamos quase chegando ao final, Renata e Eduardo, mas qual o conselho, né, o conselho principal que vocês dariam para outros corretores de imóveis que desejam melhorar o relacionamento entre o cliente e os corretores? Um conselho. São muitos conselhos que a gente poderia dar, né? Porque a gente Uhum. trabalha muito em parceria, então a gente trabalha com muitos outros profissionais, né?
E a gente vê muitas formas de tratativa com os clientes, até algumas que a gente, às vezes, está trabalhando em parceria, porque muitas vezes a gente tem o imóvel e o outro profissional tem o cliente, então a gente, ou vice-versa. Uhum. Então a gente tem essas parcerias e a gente vê a forma, né, do trabalho das pessoas, e a grande maioria que vem para essa área da corretagem vem achando que é uma área muito lucrativa, que vai ganhar muito dinheiro, que é um dinheiro fácil, e aí não se preocupa em ouvir a necessidade do cliente, o cliente vem com um imóvel, um exemplo, o cliente vem com imóvel, ele quer um imóvel, ele pode comprar até 1 milhão. A pessoa vai pensar, o corretor, ele vai pensar nos imóveis que ele tem de 1 milhão, e não no imóvel que o cliente quer comprar. Uhum. Então, fica muito assim, muito aquela falta de humanidade no atendimento, né? Então, eu acho que para um bom profissional, para ele alavancar na profissão e se manter por muito tempo nessa profissão que não é fácil, né, para a gente se estabelecer e se manter, eu acho que tem que ter essa humanização, esse carinho realmente, tem que gostar de pessoas, porque cada ser humano, né, é muito diferente. Você vender um imóvel é muito diferente de você vender qualquer outra coisa. Eu trabalhei muitos anos em shopping, então eu sei bem essa diferença de você, né, vender uma roupa, você vender um perfume, você vender uma casa. Então, conselhos, queiram fazer bons negócios, não pense que aquele é o único negócio da sua vida, Exato. porque aquele cliente ele pode falar bem ou mal de você depois. Então, faça o seu melhor para que ele fale bem e o boca a boca te traga mais frutos, né? Realmente plante uma semente em cada cliente. Porque se a gente fica trabalhando pensando só no dinheiro, isso é um negócio bom uma vez. E a gente quer fazer bons Isso. negócios por muito tempo. O dinheiro é E consequência, né? exatamente, a consequência ele tem que estar lá no final, né? Nós somos prestadores de serviços, então queira prestar o seu melhor serviço, se atualiza, busca informação, não é, né, só ir lá e abrir a porta de uma casa, abrir a porta de um apartamento, a corretagem não é isso, a corretagem é muito mais, Muito mais. a corretagem é conhecimento, é um pouco de psicologia, é um pouco de advocacia, então tem que saber um pouco de cada coisa, muita comunicação, muita empatia. Principalmente, exatamente, é muito relacionamento. Então, a pessoa, além de gostar do imóvel que você está mostrando, ela tem que se sentir segura, né? Tem que se sentir à vontade e ver que você é capaz de prestar aquele serviço, que você não está tratando ela como um lead, né? Que eles chamam como um lead, como um mais um. Então, não, aquele lead é um cliente, aquele cliente ele tem um nome e ele tem necessidades, sonhos, expectativas, Isso. enfim. Então, humanizar é realmente muito importante para quem quer melhorar na área, está começando, ou, enfim, já tem muita experiência, porque, assim, a gente já viu de tudo, inclusive corretores aí com 15 anos, né, falando sem humildade nenhuma. Humildade é muito importante com outro profissional, com o Com o cliente. cliente, né, para tudo. É verdade. E chega muitos clientes, às vezes, já vem com aquela expectativa, ou cansado, enfim, de outras coisas, e Sim. chegam mais estressados, né? Talvez com a pessoa. Vocês têm que usar um pouco da Muito. psicologia, né? Para Sim. amansar aquele cliente. Muito. A Muito gente ferido, né? Muito. é ferido, muito cansado, com o estereótipo do corretor muito deturpado, né? Porque realmente a profissão, alguns dão muito valor para a própria profissão, mas outros acabam entrando naquilo de fazer qualquer negócio e atender de qualquer jeito. E às vezes, a maioria das vezes quer atender em massa. Então o cliente já chega para a gente, às vezes não quer nem responder mais as perguntas, né? Porque já cansou de responder e acha que vai ser só mais uma pergunta à toa. Então a gente sabe que não vai vender para todo mundo, que não vai agradar todo mundo. Mas a gente desenvolveu aí ao longo desse tempo uma metodologia de trabalho que é praticamente igual para todo mundo, mas quando eu digo igual, no sentido de ser humano, de respeitar, de entender a individualidade de cada um,
e estar preparado para muitos mais nãos do que sims, verdade. mas os sims vão valer a pena no fim das contas. Antes de encerrar, só mais uma pergunta, Renata e Eduardo. Quais as principais dúvidas que chegam até vocês, assim, através das redes sociais, ou até do contato mesmo, físico, Essa assim? foi uma pergunta muito boa. Eu sempre faço uns vídeos falando disso. A principal, eu vou falar algumas, o Mioto fala algumas também, que a gente, como trabalha em sociedade, a gente divide algumas coisas aí de trabalho, cada um acaba cuidando de uma ponta para facilitar, né? Isso. Explora o melhor de cada um, né? Exato. A gente recebe muitas perguntas. A mais engraçada de todas é quanto que você ganha. Quanto ganha? Corretor ganha quanto por mês? Como se fosse um salário O fixo. corretor ganha bem, né? Nossa, vocês só postam mansão. Então, eles acham que a gente, né, tá... Enfim, Rico. Riquíssimos já. Todos os corretores são ricos e milionários. E tem muitos que são, de fato, né? Mas, enfim, todas as profissões é assim, né? Isso. Mas essa acho que é a mais engraçada. Quanto você ganha e o que precisa. Assim, as que eu mais recebo das pessoas que estão nas minhas redes é quanto você ganha e o que precisa para ser corretor. Né? Essas duas, assim, Tem uma que como você, se fosse uma receita de bolo pronta, fácil. tem uma que eu vi você falando lá no story também. Já vendeu para algum famoso? Já vendeu para algum famoso? Obrigado. Perguntam. Já vendeu para. Já vendemos. Já vendemos, gente. Já atendemos mais do que famosos do que vendemos, mas já a gente tá a gente tem muita. Eu, pelo menos, né? Eu acredito que o meu também, muita gratidão pela profissão, porque proporciona pra gente momentos muito valiosos que o dinheiro não paga. Com De certeza. conhecer, né? De fazer relacionamentos e network com pessoas assim que a gente nunca imaginou que poderia conhecer fora da profissão. Mas se a gente já vendeu para algum famoso, se a gente pode baixar a comissão, Isso direto. você pode baixar a comissão, porque tal corretor cobra 4% só, o outro cobra só 3%, né? Outro cobra 5 mil reais e, enfim, É uma venda que a comissão era para ser, não sei, 60 mil, mas o outro vai fazer por 5. Não dá para entender muito bem de onde vem essas perguntas, né? Mas é assim, eu acho que na corretora, eu queria fazer até um adendo. Na corretagem, você recebe o que você paga. Então, assim, se você quer pagar pouco, você quer procurar um profissional que vai te cobrar bem, né? Te cobrar bem menos e vai, inclusive, sair lesado, né? Porque a gente tem uma tabela ali que a gente segue, que não é da nossa cabeça que a gente inventou aquilo, né? Sei. E assim, você quer pagar menos por um corretor que vai te entregar menos também, que você pode ter uma dor de cabeça, né? Então, assim, a gente procura manter a nossa linha de trabalho muito correta, porque a gente sabe o que a gente entrega, a gente sabe a nossa entrega psicológica, emocional ali para o melhor para o nosso cliente. A gente não vai abrir sua porta das casas, a gente procura desde o início. Esse horário é o horário de pico. A gente procura entregar o melhor para os nossos clientes. Então, isso é até muito importante para quem está vendendo, né? Sim. Cuidado, assim, com os profissionais que vocês aí estão buscando, profissionais que vocês acham que são mais baratos, né? Porque você vai receber o que você pagar. Na corretagem é isso. Se você procura um profissional ali que não valoriza o próprio trabalho e troca por qualquer coisa, assim, né? Cuidado, porque lá na frente pode te gerar dor de cabeça que, às vezes, você pagando o correto, você não vai ter, né? Como eu lido muito mais com os clientes vendedores, a que eu mais ouço realmente é essa, se a gente pode baixar a comissão. E assim, como a Renata falou, é uma profissão muito negligenciada, sabe, a corretagem, por conta da falta de legislação, né? De proteção, né? A De gente proteção, não tem proteção dos órgãos, assim. Então, assim, aqui no Brasil, uma pessoa ela pode vender o imóvel dela sem o profissional, né? Não tem a exigência de existir um corretor por trás do negócio. E, assim, a gente tem a tabela, né, do órgão que a gente paga lá, tudo, e é ela que a gente segue. Só que, por ter essa negligenciação da profissão,
Ah, todo mundo Quer tirar uma casquinha, né? é como a Renata, ela já fez outros stories disso também, que assim, você não chega num médico e você sabe que o valor da consulta dele é R$ 500. R$ 400, você Hum, não chega nele e fala, viu, você não pode fazer 250 para mim? Você não chega num advogado, Já tá bom, você né? sabe que a porcentagem do advogado é fixa, é 30%, mas, uhum. viu, você não faz 10% para mim? Já tá bom, né? Então, é esse tipo de coisa que o corretor tem que ouvir, Tem que ouvir. porque eles acham que a gente ganha muito, não sei, Ganha pelo muito, que ganha eles estão fácil. pensando, entendeu? Uhum. Já tiveram alguma venda que, por exemplo, o cliente depois ligou para você reclamando de alguma coisa ou chamando para jantar? Vamos jantar aqui na nossa casa Nossa, nova. é o que a gente mais recebe é quando tá fechando o negócio e convite para churrasco, que a gente já foi num total de 0, tá? Verdade. Esquece Não dos corretores nessas horas, nas melhores horas, né? Quando tá fechando, nossa, o primeiro churrasco da casa, vocês vão estar aqui. Nunca fomos nem vimos nada. Agora nunca se estoura um 0, total cano, de 0. dizem aqui, Eduardo, consertar esse cano da pia. Então, Então, verdade. mas a gente já teve, assim, para reclamar, graças a Deus, do atendimento posteriormente, a gente nunca Do teve, atendimento, não. Uhum, né? É lógico que a gente nunca a venda não é perfeita, né? A gente tem uhum, aí situações inesperadas e a gente tenta lidar, né, da melhor maneira, com o nosso conhecimento mesmo em resolução de problemas, né? Porque é a nossa obrigação, na nossa profissão, resolver os problemas. Mas a gente já teve situações de um cliente, por exemplo, 6 meses depois ligou pra gente, me ligou assim de madrugada para falar que tinha tido um problema, tinha dado chuvas muito fortes e tinha rompido algo na telha, enfim, uhum, não me lembro Tava chovendo dentro direito, do estava quarto. chovendo dentro da casa e ele me ligou de madrugada e aí eu não vi, né? Meu celular fica desligado depois de um certo horário, senão é 24 horas trabalhando. E uhum. aí, assim, de manhã, assim que eu vi, a gente conversou e aí a gente prestou ainda, depois de 6 meses, que já estava finalizado, a gente ainda prestou todo o acompanhamento na parte da legislação, o que ele tinha de direitos nessa situação, a quem ele poderia recorrer. A gente intermediou novamente com o vendedor, que também era uma pessoa de muito boa fé, então Uhum. prestou também ali o auxílio que era devido, né? Não Porque negligenciou. esse cliente ele tinha adquirido um imóvel zero, né? Ninguém Uhum. nunca tinha morado, era um imóvel novo. Aí, sempre que é um imóvel novo, ela tem, por lei, 5 anos de garantia, né? É. Na parte estrutural toda. Então, ele estava realmente assegurado quanto a isso. Mas a gente tem, e Mas assim, imagina a situação, né? Você tá de É. noite dormindo, nossa, chovendo pelo lustre do seu quarto. Nossa Ixi. para Senhora. quem que eu vou ligar? Para os corretores. É. Corretor, Me por, vendeu. por causa de uma que Um a bom gente relacionamento. estabeleceu um bom relacionamento. Uhum. Vocês deixaram claro no caso para eles, né? É, Pessoal, foi um prazer, né, tê-los aqui. Eu sei que vocês estão foi um cansados, prazer nosso. venderam muitas mansões hoje. E, Que mas isso. eu gostaria de deixar o espaço aberto, né, para as considerações finais de ambos, né? E deixar as redes sociais, algo que eu não perguntei, posso ficar à vontade. Bom, mais uma vez a gente quer agradecer, foi um prazer. Sim. Enfim, conseguimos, né, Foi. gravar e depois de muitas tentativas, mas a gente está muito feliz de estar participando do seu canal. E assim, eu acho que a gente falou bastante, né? Falamos tudo. As nossas redes sociais, a gente tem as redes sociais da empresa todas as mesmas: YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Fernandes Mioto, Fernandes com S, Mioto com 2 T's. O meu é Renata Fernandes, tenho lá também que posto meu conteúdo. De considerações, que mais que a gente deixou aí? Será? Olha, eu só desejo muito sucesso, muita sorte para todos da área. Tem Uhum. mercado para todo mundo, tem, Isso. sabe, não, a gente não precisa se degladiar, não tem, tem imóvel para todo mundo vender, tem mercado para todo mundo ganhar dinheiro. Então, eu desejo muito sucesso. Agradeço, Anselmo, pela oportunidade de estar aí no seu canal. Que Eu que seja muito agradeço. bom, que E seja muito ótimo. sucesso também. Com Se Deus certeza para quiser. você, muito sucesso. E, bom,
Esperamos voltar, esperamos um próximo convite aí, Com certeza, com um novo assunto, né? com novos assuntos, com certeza.